Olá, ladies da comunidade Lady Day Academy. Eu sou Gislaine Baltzano. Se essa é a sua primeira vez, quando você vai ver essa entrevista do Lady Day Talk, que faz parte da comunidade Lady Day. Sou diretora executiva de moda, estrategista de marca e imagem visual. Juntei tudo, fundei essa comunidade que é para você, mulher, que tem um negócio, que sonha ter um negócio, que é uma mulher que está transformando o mundo a partir da sua família, a partir dos seus negócios, não importa. Mas aqui é um lugar de mulheres que tenham propósitos, independente do propósito que seja. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa, de certa forma, muito especial pelo lugar aonde ela reside, que é na Suíça, aonde essa comunidade nasceu também. Ela estava junto comigo no dia aonde essa semente que já brotava, já estava dentro de mim, simplesmente a semente virou pipoca. Sabe quando a semente, assim, a pipoca explode, ela não tem mais como voltar? E depois do encontro e do evento onde eu estava com ela e com o grupo também da Suíça, o evento da Carmen, que foi um evento chamado Renascer. Em 5 dias o evento foi no sábado, no domingo eu me senti muito tocada e da segunda a sexta-feira a comunidade Lady Day Academy nasceu. Então, eu apresento para vocês a pastora Ada Fonseca, que fez parte desse evento, nos abençoou aquele dia, também fez uma bênção linda na nossa primeira aula ao vivo, e hoje é o dia de entrevistá-la com um tema que, para mim, é muito tocante, que é fé e propósito. Fé com propósito. Você está usando a religião ou palavras que sejam ligadas à religião por fé ou porque está na moda? O tema não é simples, por isso que eu chamei a pastora Ada. Pastora Ada, Polêmica. pastora, mentora e profissional na área linguística, seja muito bem-vinda no Lady Day Talk da Lady Day Comunidade. Obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos, a comunidade Lady Di. Eu estou fazendo parte dos cursos, estou amando. E chame mais pessoas para participar, porque realmente está valendo muito a pena. Realmente, eu sou fã de carteirinha e só posso indicar. Indico mesmo, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. Que incrível, Gi. Muito obrigada por esse convite maravilhoso, inusitado. Estou me sentindo muito honrada. Te agradeço mesmo de todo o coração. Ainda por cima, o tema é um tema que não é muito comum, nem corriqueiro, é um tema fé e propósito, que como que eu posso dizer, me descreve. Realmente, eu te agradeço por esse convite para essa entrevista. Eu conheci a pastora nesse evento, como eu falei, e já vou deixar claro que hoje aqui não é um dia de evangelização. Apesar que sempre que estamos falando sobre fé, estamos evangelizando. Uhum. Mas quando eu conheci a pastora, ela teve uma fala muito que me impactou, né? Porque eu perguntei se tinha o culto online, alguma coisa assim, porque a pastora está na Suíça, em Lausanne, eu estou na Alemanha, em Stuttgart, e eu queria estar mais próxima. E ela falou assim: olha, a igreja já aconteceu na minha sala, de tirar a mesa, coloca as cadeiras, porque eu tinha um propósito. E naquele momento nós não poderíamos ter um local. Então a igreja é algo vivo que ela nasceu na minha sala, hoje tem uma sede, mas ela falou com uma fé tão grande, olha, se da sede voltar para minha igreja, voltar para minha sala, não tem problema nenhum. E eu percebi ali realmente um propósito que me tocou. E eu vejo muitas pessoas usando essas palavras: fé, sonho, propósito. Uhum. Você, como pastora, né? Tô te falando agora como pastora, você sente que uma parte dessas pessoas estão utilizando esses termos como uma tendência? Boa pergunta, uma pergunta muito, pode ser polêmica para alguns e muito esclarecedora para outros.
Eu acho muito interessante, te agradeço por essa pergunta. Por quê? Porque eu acredito que sim, uma parte, Uma as parte. pessoas estão usando isso com certeza porque é conveniente. Ponto. Isso aí é Ponto. muito claro. Eu acredito que até quem não é cristão, que não é questão de evangelização, é uma realidade. Porém, tem uma outra parte que é meio que inconsciente. Eles vão falar sobre fé, propósito, sonho, porque é muito bonito falar sobre, porque desperta algo bom, não só em nós, mas em quem está ao nosso redor, e tem outros que é realmente legítimo e genuíno, né? Sim. Então, assim, eu como pastor, eu enxergo essas três partes. Os que aproveitam porque está engajando, vamos ser direto, e outros porque é indireto, porque houve, né? Meio que a unção Sim. papagaio, né? Vamos lá, repetir, porque tá bonitinho, tá todo mundo rindo, achando legal, né? O papagaiozinho. E uma outra parte está sendo genuíno. E dentro da categoria dos que estão sendo genuínos e espontâneos e estão Sim. com o coração em cima, uns entenderam que tem que agir por fé mesmo, e tem que perseverar, e que uma hora, quando for o meu momento, as coisas vai pipocar como a sua pipoca abriu ali naquela hora, né? Isso. Lá A na minha... Carmen, no evento da Carmen, como você falou ainda há pouco. Exatamente. E outros ainda não entenderam, estão meio que cegos sem entender o propósito, sendo que eles já estão dentro do propósito, mas isso a gente vai falar depois, acredito. Então, posso dizer que, mesmo que alguém esteja utilizando por uma tendência ou por uma moda, é positivo. Também, porque Também. pode, se não for com sentido aproveitador, aí aproveitador, isso aí a gente tira, não é Ok. positivo. Ok. É Porque, porque. mesmo que eles pensem que ninguém está vendo eles, é como uma pessoa, ela está pelada na tua frente e ela está pensando que ninguém está vendo a nudez dela, mas nós estamos vendo. Mas tá vendo. Mas tá vendo. É, eu já fiz uma postagem a caminho do hospital. Para quem não conhece a minha história, eu sou uma pessoa que já fiz 43 cirurgias. E pelo fato de algumas pessoas que as pessoas já disseram para mim que se eu precisei operar tantas vezes é porque Deus não está no meu lado. E aí eu fiz uma postagem assim: estou indo em busca do milagre número 40 provocativamente. Por quê? Porque na minha concepção, pastorada, alguém que fez 40 cirurgias e que ninguém nota É não verdade. tá. Eu não tenho uma marca. Eu raríssimas vezes fui parar numa unidade de tratamento intensivo. Eu sempre tive prosperidade para pagar os meus tratamentos. Uau, Eu glória a tenho Deus. mais, eu tenho muitas notas fiscais guardadas, porque eu já tive jornalistas que colocaram a minha palavra em dúvida. Então, eu tenho Uhum, provas do que eu fiz. Eu tenho uhum, cartas do médico, eu tenho a nota fiscal do hospital, assim, eu tenho muita coisa que comprova a minha história, porque já me chamaram de mentirosa. Só que uma pessoa que passou por toda essa prosperidade e falar que eu não estou sendo acompanhada e cuidada por ele, então às vezes eu gosto de ser um pouco provocativa nesse sentido, e aí eu uso o termo milagre nesse sentido, porque eu me sinto filha dele, eu me sinto protegida por ele, uhum. mesmo que às vezes por 24 horas eu não entenda. Na verdade, as pessoas, elas são criativas, né? Elas gostam de criar histórias para os outros. Elas não conseguem ser criativas para si próprias. Às vezes sim, porque como que eu posso dizer, a legalidade do mentiroso é a criatividade, né? Então elas mentem para si e começam agora a querer criar histórias para o outro. Então, elas se sentem também, esse estilo de pessoa que você está descrevendo aqui para mim, são pessoas que se sentem no direito de serem os validadores da vida. Tipo, eu olho para a história da Gislaine, vamos ver se eu valido ela, vou ver se ela está condizendo o que ela está falando com a verdade. Mas hoje a pergunta para essas pessoas fica aqui no ar: quem é você? Qual é a sua verdadeira história? É, Né? O que está lhe dando direito de se colocar em posição de validação na vida do outro? Então, isso realmente
infelizmente, acontece na vida de muitas pessoas, nos atinge, Nos mas atinge. quando a gente vai para as escrituras, a gente vê que não deveria atingir nessa profundidade, Jó, eu mas fui estudar atinge. Jó, e depois que eu estudei Jó, eu entendi. Eu falei, gente, mas se Jó passou por tudo isso, quem sou eu para achar que não posso passar por nada? Mateus, né, que era um discípulo de Jesus, hoje muitos estudiosos, né, a gente não sabe, muitos estudiosos dizem que ele tinha algum problema emocional, expressivo. Moisés era pesado de língua, Deus usou ele. É, né, Moisés era gago, pesado de língua, não se sentia nem digno. O apóstolo Paulo, depois da conversão, falava tanto de um espinho na carne, hoje ninguém sabe se era um pecado, Se se era uma eram. doença, se era um alejo. Como saber? Deus ele nunca prometeu que nós não teríamos problema, que a gente teria 100% saúde. Ai, mas Deus não é o Deus da cura? Sim, mas se ele não quiser curar? Porque talvez a doença que ele permite, né? Ele permite coisas, mas como ele fez a negociação com Jó, como você está falando, né? O diabo veio, os demônios vieram pedir permissão a Deus para ir lá tocar em Jó. E Deus falou o quê? Vão lá, mexam com tudo, menos com a vida dele. É bíblico. É. Então, as pessoas elas veem partículas da Bíblia, tentam propagar que Deus só está com uma pessoa que tem 100% saúde. Isso não é verdade. E nem todo mundo que está doente é porque não cuida da saúde. É, Às vezes é fatalidade, gente. e claro Nem que todo hoje, mundo funciona igual. É fatalidade. Vai fazer o quê? claro que a gente precisa ter uma autorresponsabilidade, né? Por exemplo, hoje eu não abro mão mais de ter 2 horas de almoço. Por quê? Porque minha saúde necessita de 2 horas de almoço. Não é frescura. Eu Não, não vou fazer 5 lives à noite. A minha saúde não permite. Então, quer dizer, eu também preciso fazer a minha parte, preciso contribuir, né? Com exato, quem está exato. me cuidando. E dentro dessa questão, a gente entra na questão da fé, né? Então, por exemplo, às vezes a minha fé, quando eu recebo a notícia, olha, você tem que operar de novo, eu não vou dizer que naquelas 24 horas ou por um momento a gente respira fundo, né? Assim, poxa, de novo. Mas eu sei que é um momento para mim. E que, no geral, a minha fé é forte, porque eu vou lá e enfrento. Yes. Mas, para você, como pastora, o que seria viver a fé na prática? Por exemplo, para mim é realmente ir lá enfrentar e acreditar. Eu me entrego Uhum. ali e eu acredito que aquele momento pode ser abençoado. Eu já terminei situações em centro cirúrgico que o médico falou para mim: eu não sei o que eu fiz. Eu Uhum. sei que foi feito, mas eu não sei o que eu Aleluia. fiz. Uhum, uhum, uhum. Então, para quem está nos assistindo aqui, eu vou te convidar a falar sobre a fé, na Yes. prática. A fé, como pastora, você me fez essa pergunta, como pastora, qual seria a minha reação, ou como eu reagiria diante disso? Eu vou te dizer, como pastora, eu reagiria como ser humano, porque antes de ser pastora, eu sou um ser humano. Um Aham. ser humano, às vezes as pessoas pensam que a gente é pastor, a gente é um querubim, né? Um serafim, um ser celeste, né? Tudo, tem pessoas que colocam a gente lá em cima e ao mesmo tempo alguns não respeitam, né? Mas se um padre chegar na sua frente, você vai respeitar ele, né? Então, eu só sou pastora, mas eu não vou engolir você, não vou comer você na janta, não vou fazer nada. Então, a gente é um ser humano que a gente precisa respeitar as pessoas, ser respeitado também. A gente sente dor, a gente sente tristeza, a gente se frustra, né? Ah, eu falei mesmo para minha pastora de, mas rapaz, a pessoa pensa que eu sou de metal, é. A pessoa pensa que eu sou o quê? Hein? Um chumbinho, é. Um chumbinho é ambulante, é. Então, às vezes, as pessoas elas mistificam muito. Eu não estou dizendo para começar a desrespeitar o pastoreio de alguém. Não. É cumprir princípio, sabendo que ao mesmo tempo diante de você, você tem um ser humano.
que sofre, que tem dor, que tem família. Deus simplesmente deu uma missão diferente da sua, É, mas, mas as dores são as mesmas. Pastor também vai no hospital, pastor às vezes precisa também de consultar com psicólogo. Credo, é realidade. Tem gente que esconde, porque tem medo de perder a ovelha, tem medo de perder ministério. É melhor perder tudo isso do que perder a sua salvação. Você que é pastor, talvez missionário, um arcanjo, querubim, talvez que está me ouvindo aqui, alguém que não é nada disso, mas tem uma posição social muito alta, e você é ser humano. Então, a minha resposta, Gilene, para isso é que eu reagiria como você. Você reagiu e reage como ser humano. Em primeira instância, você fica triste, mas você diz: agora eu vou me recolher um pouco, mas eu preciso tomar fôlego para enfrentar. isso. Eu preciso tomar fôlego para enfrentar, e eu sei que Deus está comigo, como você falou no começo, eu sinto que Ele me ama, que Ele está cuidando de mim, e não tem jeito, eu não posso fugir, eu vou enfrentar isso. Então, eu acredito que para um pastor, para um pedreiro, para um carpinteiro, para um advogado, o sentimento é o mesmo. Para finalizar a minha resposta, que eu acho que eu já concluí, mas é para dizer o exemplo de Jesus. Jesus, antes de ser crucificado, no Gólgota, né? Ele foi ali naquela pedra e tinha uma taça de vinho ali e ele orou a Deus. Ele orou porque ele estava com medo, ele estava triste, ele estava, eu vou para a cruz morrer. E aí ele orou para Deus dizendo o quê? Senhor, se esse cálice, ele falando com o Pai, né? Jesus, não era eu, não, era Jesus. Jesus estava ali com. Isso aqui é o cálice, a taça de vinho sem álcool, tá? Não fermentar. Estava lá na frente de Jesus. Aí Jesus disse assim: Senhor, eu quero fazer uma prova contigo. Se não for para eu ir, se não, faz esse cálice sair da minha frente. Aí ele orou, abriu o olho assim: Ixi, não saiu não. Ó. Ai meu Deus, tu é pai. Né? E aí não saiu da frente dele é porque a vontade de Deus tem que ser feita. Então, Jesus, ele foi como uma ovelha muda. Você já viu a ovelha morrer? Como é que morre? Vi, Gente, é muito meu pai triste. infelizmente matava, ela chora. É? Ela chora muito, tanto que eu não consigo comer porque eu me lembro do choro. E a Bíblia diz que Jesus chorou e que veio um anjo do céu consolar a Jesus nesse momento. Então, você tem direito de chorar também. Você tem direito de, às vezes, fazer prova com Deus já conhecendo a resposta. E esse, Você tem direito. esse é um direito que eu peço para minha família também, porque às vezes meu marido fala assim, mas não seria pior se ele dissesse que não tem um tratamento? Eu falei, eu exijo o direito de ficar triste por nem que seja por 2 horas. Me recolher, ficar no meu Claro. quarto, sozinha, porque eu acho que a fé é muito individual. Mas eu quero trazer aqui uma questão dentro dessa fé individual. Por exemplo, vou fazer aqui uma analogia. Por exemplo, uma pessoa. É uma pergunta muito comum. Gi, eu gostaria de ser elegante. Como é que eu faço? Né? Como é que eu não sou? Eu só sou destabanada, eu olho as minhas fotos, eu não gosto, eu olho as suas e eu gosto. Me ensina a ser elegante? E eu vou dizer o seguinte, certas pessoas, elas nascem elegantes. Porque a Uhum. elegância, ela é um conjunto. Eu falo, gente, elegância não é só roupa. Senão a gente entra aqui na internet, eu compro o que eu acho melhor, mando entregar na sua casa, você se veste, tá bom. Então não é assim simples. A gente precisa fazer um trabalho. Aí eu preciso entender dentro dessa pessoa e ela precisa afinar para ela ter essa elegância. E realmente, algumas pessoas, elas são mais elegantes, outras são um pouco mais, menos elegantes dentro do que a sociedade diz que é elegância. Do conceito da Mas é sociedade. Uhum. possível isso ser trabalhado. Algumas pessoas vai levar uma semana, outras vão levar um mês. A fé. Eu posso chegar em alguém, na pastora, e perguntar, pastora, me ensina a ter fé? A fé pode ser aprendida. É uma excelente questão. Eu acredito que sim, ela pode ser trabalhada. Eu acredito que todo ser humano, como nós temos os genes de Deus em nós, porque para mim eu acredito em Deus, ele é o criador do mundo e de nós todos, nós somos a cara do nosso Pai, é o que eu imagino. Então, todos nós temos resíduos de fé dentro de nós. Só que, infelizmente, com tanta correria,
com uma vida tão agitada, com tantas ideias, ideologias, como a gente nomeou aqui as pessoas, né? Que falam por elegância, outras falam em fé por conveniência, outros falam por ser aproveitadores, outros falam porque os outros falam, e outros falam porque realmente têm fé. É todo um leque que se abre. Porém, no fundo, todos nós temos traços do eterno. E esses traços são traços de fé. Agora, nós podemos fazer o quê? Juntos modelar essa fé. Eu não vou te ensinar a ter fé, eu vou te ensinar a reativar o que já está em você, Ok. certo? A reativar, a trazer vida a essa semente que está em você. E a semente, para nascer, a gente sabe que primeiro ela tem que morrer. Não é assim? Então, a semente tem que morrer. Como que morre, pastor? Aí é um longo processo. A gente vai lançar nossa mentoria sobre alinhar corpo, alma e espírito. Opa! E eu vou, porque eu sou mentora, mas já tem, vai fazer 2 anos que eu estou preparando todo esse conteúdo, e se Deus quiser, nós vamos lançar esse ano, no mês de novembro. Se Deus quiser, uma mentoria sobre alinhar corpo, alma e espírito, que é malhando o espírito, no caso. Vai ser incrível. E nós vamos falar justamente sobre fé, sobre ativar o que já está em você. Perfeito. Dentro dessa questão de fé, tem uma. Eu estou aqui no mundo, né, do empreendedorismo feminino, a nossa comunidade já somos quase 80 mulheres, então assim, eu falo com muita gente, amém, Senhor, porque eu amo isso. Realmente, esse é um projeto de muito propósito. E quando esse projeto nasceu, e ele foi criado em 5 dias. Um dia antes do lançamento, eu tive o derrame. É. E aí você ouve com muita frequência: Deus está no controle. Aí eu penso, mas Deus, eu criei algo tão lindo, com tanto propósito. Se o Senhor está no controle, é, a data não é agora? É isso que o senhor está fazendo? O senhor está me preparando? Né? Opa! E aí, o engraçado é que os médicos falavam assim: não, mas você estava num momento de estresse, você teve uma discussão, você teve uma notícia ruim. Eu falava: olha, uma das melhores semanas da minha vida. E eu estava comemorando com meu filho, almoçando, jantando. Então, assim, mas pra mim, eu acho que hoje eu consegui entender. Eu não entendi no primeiro dia, tá, gente? Eu consegui entender que se não fosse essas 80 mulheres que estão me acompanhando, eu não estaria com essa força e não teria me curado tão rápido. Porque eu tive o derrame na sexta e na quinta eu consegui lançar, conseguimos fazer aula ao vivo, que a pastora estava lá presente também abençoando. E eu sinto no meu coração, hoje, depois de um tempo, que realmente ele estava no controle. Mas essa frase, né, é que a gente também tem ouvido tanto. É também uma frase que é para justificar o que também eu não estou fazendo, né? Como é que você, como pastora, vê essa frase? Ai, Deus está no controle. Eu não fiz aquilo lá porque Deus está no controle. Falou que não era para fazer, não vou fazer. Bom, várias pessoas usam de várias maneiras essa frase, né? Eu acho muito interessante, como você falou, que eu trabalho, sou especialista em linguística, então a gente trabalha aí também com o Ministério Público, com polícia, então a gente analisa muito as frases. Então, Deus está no controle, até às vezes me torna até um pouco chata. Às vezes é alguém que quer cortar uma conversa e não quer que você entre mais dentro, você faz uma pergunta e a pessoa responde assim: ah, querida, Deus está no controle, né? Deus está no controle, É, deixa pra lá. Se eu não já é fiz, uma, já é uma coisa muito montada. Depende, porque, glória a Deus, nós somos pessoas distintas, diferentes, mas eu só queria, antes de terminar de te responder, falar, eu te admiro muito, sabe, Gislaine? Eu acredito que as mulheres que estão assistindo isso aqui também, com certeza, não é por nada, assim, eu achei ela bonitinha, legal, né, minha amiga está lá, eu vou estar também, 80 mulheres, parabéns, verdadeiramente, eu te falei que todo mundo tem resíduos de fé, porque a gente foi criado por Deus, e a gente tem esses resíduos dentro de nós.
Só que algumas pessoas, esses resíduos são mais importantes. Eu acredito que você é uma dessas pessoas. Amém, E pastor. você foi muito resiliente quando aconteceu essa situação com você, e mesmo assim você ouvindo coisas desagradáveis com pessoas que são frustradas, doentes emocionais. Eu preciso dizer a verdade, porque é a verdade que liberta, né? E se um dia eu estou errada, eu também preciso ouvir a verdade, mas segundo a palavra e não segundo a arrogância. A gente precisa entender que tem pessoas que têm resíduo de fé, que são pequenos resíduos e precisam ser ativados, morrer para nascer de novo. E você tem algo nato dentro de você e que eu consigo enxergar que são resíduos muito importantes, com um tamanho muito importante. E você é como fênix, né? Eu vejo você como um fênix, né? Surge das cinzas. Então, assim, eu quero te dizer que Deus é sim na sua vida. Eu acho muito relevante, assim como outras pessoas vêm a público querer meio que dizer que Deus não está com você. Eu quero dizer, como mulher de Deus, como mãe, como amiga, Deus é na sua vida sim, Gislaine. E isso, o reflexo disso tudo é ver o tanto de mulheres que estão sendo abençoadas, que elas creiam ou não em Deus, elas estão sendo abençoadas por causa da sua história, da sua iniciativa de reativar esses resíduos importantes de fé do céu que estão em você, tá bom? Então, para Ah, mim é muito importante falar isso. são essas trocas de energia que eu acho que Deus ou a energia, a palavra que você aí do lado quiser utilizar. Eu não acho que foi à toa a comunidade Uhum. nascer e isso acontecer. Porque quando isso aconteceu e eu não podia falar, quando eu voltei a falar, eu pensei, agora eu não paro mais. Yes. Eu nunca mais vou parar de falar. A sua fé foi provada Exatamente. e você foi aprovada, como eu gravei uns stories não tem muitos dias, e nessa aprovação da sua fé tomou valor, ela valorizou a sua fé. Então, é como você pegar joias e colocar no cofre, ou sei lá, investir na bolsa de valores, e aquilo vai sendo prensado, porque tem hora que tem disputa naquela questão do investimento, eu não sei usar a linguagem deles, e daqui a pouco, se você consegue passar daquela fase equilibrando o seu investimento, suas ações ficam mais caras do que todas. Então, a Ex- fé é meio que isso. exatamente. O tempo todo a gente está sendo provado, o tempo todo tem gente também correndo atrás dela, correndo atrás de milagre. Não é uma disputa, se trata de si mesmo, dos valores que eu quero alcançar, certo? E que quando eu alcanço esses valores, a diferença é que eu posso abençoar com eles outras vidas, lançar as sementes da fé. E é assim que a Gislaine, eu vejo a Gislaine assim. A pastora não vai me fazer chorar, pastora. A maquiagem. E tem que falar, amiga. Eu, Olha, e aí a gente vai falar então sobre a questão do Deus no controle, ou você sim, quer falar? sim. Tá. Então, desculpa, gente, mas eu precisava falar isso. Tava aqui. É, então, a gente fala sobre essa questão de Deus no controle. Em Tiago 2,17, diz que a fé sem ação, ela é morta, né? A fé sem ação, sem obra, algumas versões dizem obra. A obra é que você precisa fazer alguma coisa, tem que ter o equilíbrio. Você vai dizer que, ai, Deus está no controle, tá? Deus está no controle, mas você está fazendo o quê para ele continuar no controle? Hum? A Gislaine, ela talvez verbalizou que Deus está controlando tudo, mas ela estava descansando, ela estava tomando o remédio dela, Sim. ela estava vendo o que ela não foi irresponsável na fé dela. Então, ela não fala ou não mostra que Deus está no controle só para mostrar uma aparência. Então, é muito importante a gente ser relevante quando a gente diz essa frase, que tem que ser coerente, na verdade, desculpa. Coerente que é a palavra, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus está no controle, mas eu estou fazendo o quê para ele estar no controle? Sim, sim, eu não tô bebendo álcool, eu coloquei essas 2 horas de almoço. Nós estamos gravando num sábado, porque eu falei, pastora, para mim não é bom gravar à noite, porque aí Sabe a eu não decisão. durmo bem. Eu expliquei, não foi, pastora? Eu expliquei. Eu, Isso. eu tenho no momento, eu vou no cardiologista, eu preciso em 2 tipos de neurologista, gente, assim, eu tenho uma agenda de médicos, de exames, de remédios que eu tomo. Então, assim, não é só também sentir isso e a fé.
como a pastora está dizendo, tem uma parte que eu preciso me cuidar. Então, equilibrar a fé e a ação envolve reconhecer que, apesar da gente confiar na providência divina, nós somos agentes ativos, né? Então, nós somos agentes ativos das nossas próprias vidas. Então, é como eu digo, não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não faço nada para que essa fé se conclua. Eu vou ser igual a todo mundo, eu posso conquistar, mas eu vou ser igual a todo mundo enquanto eu não reconhecer que tem uma força maior, porque eu já vi gente ímpio que não acredita em nada, mas dizer tem alguma coisa, tem alguma coisa. Porque eu conquistei aqui, mas até aqui foi eu que fiz, e já é muito bom, mas algo maior cuidou disso aqui para mim, Sim, para poder eu explodir no meu negócio, para poder eu explodir na cirurgia. Eu trabalho com médicos também na tradução de hospitais. Trabalho também no Ministério Público. Então, assim, eu sou muito envolvida também na área da ciência, porque a gente está ali, né, nos hospitais. Essa semana eu estava no andar de, como é que fala? Transplante. E uma pessoa tinha recebido um transplante, mas como o tubo do que ele recebeu, do órgão que ele recebeu, e do doador e do receptor, eram um pouco diferenciados, eles fizeram, tudo correu bem, mas estava assim alguns centímetros e não encaixava. E aquilo poderia, com mau funcionamento, uma levar até, rejeição. infelizmente, à morte da pessoa. E quando eu fui para esse exame de controle com um paciente que eu já acompanho há muito tempo, para tradução, o médico olhou para mim e falou: não traduza isso, mas eu não sei o que aconteceu. Porque eu estava pronto para ter que retirar, remover o órgão e ter que esperar novamente um outro órgão. Eu não sei como isso colou. E, e eu não é possível, eu não acredito em Deus, não acredito em nada disso. Ele ainda disse assim, eu não acredito em nenhuma besteira dessa. Eu fiquei parada e o senhorzinho perguntando o que que ele está falando, o que que ele está falando. Eu, Ai, meu nada não, Deus. nada não. Cara de paisagem. Ele vai já ajeitar aí, tá tudo bem, né? Então, gente, eu trabalho muito com pessoas assim, quem esteve no meu evento, quem ouviu falar, ou quem esteve olhando ali as fotos no nosso Instagram, vê que tem pessoas com véu, que são muçulmanas, tem pessoas ateias com quem eu trabalho, e está tudo certo, a gente respeita a fé de cada um, mas para além da fé ou do universo, sei lá do que você acredita, existe um exercício físico, nós somos ativos em nossas vidas, quem vai ter que fazer acontecer somos nós. Porém, tem coisas que nós não temos controle. Tem situações que nós não temos controle. É, realmente tem situações que nós não temos controle. Você falou sobre o transplante, eu já fiz três. Eu sou Olha aí, transplantada. Acho olha, que eu nem sabia. a pastora não sabia. E aí, um dos transplantes que eu fiz com anestesia local. Eu vi tudo. E aí, o Uau, médico cortou a córnea e ficou cego. Você vê ali, tive que aguentar ali emocionalmente. E aí, quando ele pegou a córnea e colocou, é um milagre. Não tem explicação. Eu passei a enxergar no mesmo momento. uau, E eu sou muito grata de ter tido a oportunidade de fazer a cirurgia com anestesia local, porque eu vi o milagre da vida acontecendo. Você não tem explicação como o olho, como se colasse, gente, cola, e aí vai acontecendo uma ligação elétrica, e você vai sentindo a a fusão, eletricidade do olho, e isso é a pura vida nascendo. É a pura uau, vida nascendo naquele momento. Então, realmente, tem certas questões que não têm explicação. Você não tem como explicar isso, porque isso não é do homem. Ele não isso é pingou o colírio, fato. ele simplesmente colocou e é como se meu corpo tivesse puxado. E uma questão também muito interessante nessa questão que Deus está no controle, é quando você recebe a ligação que o seu órgão chegou. Porque você vive aquela expectativa do telefone tocar, porque quando você vai fazer um transplante, você já chegou num nível da saúde que é muito ruim. E aí eu me Sim. lembro que eu escutei. Porque os dois primeiros, os meus pais cuidavam de mim, os meus pais receberam essa ligação e me prepararam. A terceira vez eu recebi. E aí eu pensei, alguém morreu. Mas na hora que eu escutei, eu fiquei feliz. Ai, meu Deus, ai, chegou! Eu gritei em casa. Aí eu falei, alguém morreu. E aí a enfermeira falou, não pense nisso.
porque senão vai dar errado. Não pense nisso. Não é que alguém morreu. Existe um controle. Você vai receber um órgão e você vai ficar bem. Então, assim, é conflitante. E aí veio de novo. Deus está no controle. Aí eu precisei me afastar que alguém tinha morrido da minha cabeça. É, porque Deus está no controle, essa frase, Deus está no controle, né? Tem gente que fala até nos S's, né? Deus está no controle, né? Mas ele se torna banal até o dia que você precisa que Deus realmente esteja no controle, como foi o caso da Gislaine aqui, né? A Gislaine precisava de um órgão, ela recebeu a Uhum. notícia que Deus realmente estava no controle, mas na hora ela, por ser humana também e ter É. um coração compassivo, ela pensou na outra pessoa, Eu né? pensei, porque tinha alguém triste, né? Tinha um pai e uma mãe triste para que eu pudesse estar feliz. Ou talvez alegres por poder contribuir de alguma forma para a vida de outra pessoa continuar, É, é, como a deles também. não poderia por conta das circunstâncias, mas eu posso talvez fazer alguém feliz É, com o órgão dos meus filhos. Então, assim, é muito incrível esse exemplo, porque é um momento muito conflituoso, muito. aonde emocionalmente, como psicoterapeuta também eu posso falar, mesmo se eu não atendo ninguém, tá, gente? Eu fiz esse curso por conta dos meus trabalhos, mas, assim, a gente precisa. É um momento conflituoso, é um momento onde a pessoa fica vulnerável. E a vulnerabilidade é ok também, gente. A gente tem que fazer as pazes com a vulnerabilidade. Não é que a gente vai morar lá, mas a gente precisa É, passar por ela. Tá tudo exa- bem. exatamente. Eu não Né? podia morar naquele, porque se eu morasse naquele momento eu ia travar, mas eu tive. Meu Deus, ai, alguém morreu. É. E é muito interessante você ter pensado nisso, significa que realmente o seu lado bom, os genes de Deus funcionam em você. Os genes do universo, ou sei lá como cada um chama isso. A, como é que fala? A energia positiva, né? A gente chama de Deus, porque para nós É, é Deus. Não é porque a gente chama ele de Deus, é porque para nós é Deus. Né? A fé ou é ou não é. A palavra do crente é assim, sim, não, não. Então eu não posso inventar, mas eu posso respeitar no que você acredita. Agora venhamos e convenhamos. Se você diz que tem fé, mesmo você não crendo em Deus, você precisa agir coerente com o que você chama de fé. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Né? Então, a gente precisa ter equilíbrio. Se eu digo, eu acredito que Deus vai fazer, eu vou ficar milionário, então, quem não é crente, eu acredito que o universo vai me trazer de volta tudo que eu faço de bom, e você realmente faz muita coisa boa, mas você não entendeu por que que as coisas não fluíram do seu jeito, é porque talvez as suas atitudes, elas não estão coerentes com o que você proclama, com a sua boca, com o que você acredita. Como que eu posso ver isso? Pare, comece a anotar o que que eu acredito e o que é que eu estou fazendo para o que eu acredito dê certo. o que que eu O tô que que eu fazendo? estou fazendo? O que que eu estou praticando para isso? Ou É, tem pessoas que só praticam, praticam e pensam que a fé não serve para nada. Essas pessoas, às vezes, elas, a grande maioria, se não todas, posso ir até aí, são doentes emocionais e não enxergam. E precisam se curar. E eu não estou falando disso porque elas são obrigadas a acreditar em Deus. Ninguém é obrigado a nada. Mas a gente precisa equilibrar as nossas ações e a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Tem que ter um equilíbrio. A vida precisa disso. A vida precisa disso. Até quem é ateu, até quem é ateu acredita em alguma coisa. Por que que eles colocam na categoria de ateu? É porque ele acredita que ele é ateu. Então ele já está tendo fé que ele é ateu. O que que é ateu? É, então assim, tem uma fé que ele é ateu, tá bom, mas por que que tu tem fé se tu não acredita em nada? de moda ser ateu? Como? Não entendi, porque Está cortou. fora de moda ser ateu? Olha, eu não sei, eu só sei que um ateu me disse um dia, quando eu fui comprar a decoração de um dos meus filhos do quarto, né, um enxoval, eu queria comprar de ovelha. Aí o dono do lugar é ateu. Aí ele disse para mim assim: ai, tá fora de moda, as ovelhas estão fora de moda, é da época de Jesus.
Aí eu falei, mas tu não é ateu? Sou, claro que eu sou. Eu falei, então por que tu está falando o nome de Jesus se tu não acredita nele? Tá Como é vendo? que, como é que você sabe que está dentro ou fora de moda uma coisa que você não acredita, né? A Aham. gente é amigo, a gente é amigo. Até duvido que hoje ele seja realmente ateu. Assim, tem umas coisas que a gente vai falando porque está repetindo, porque a gente está de saco cheio de enganação. Mas acredite, não existe só pessoas ruins na Terra. Não existem só crentes que enganam, não existe só ateus que são maus. Tem Sim. muita gente boa e nem todo mundo é só mal e nem todo mundo é só bom. A gente tem sementes boas dentro de nós. Simplesmente a gente tem que ficar atento em quais mesas a gente tem sentado, o que que a gente tem alimentado dentro de nós, o anjinho ou o diabinho, não sei. A gente precisa ver o que que a gente tem alimentado. É o que a gente dá mais comida, é o que cresce mais. Então, eu acho que se a gente começar a trabalhar assim, o nosso emocional, a criança interior e também a questão da fé, a questão das ações, trazer um equilíbrio, nós vamos viver um pouco melhor nessa terra, mais saudáveis emocionalmente e espiritualmente também, que é importante. É muito importante. Gente, a agenda né, a pastora ela tem uma agenda para cumprir. O nosso horário já está estouradíssimo. Eu tô com uma perguntinha aqui na ponta da língua. Eu não sei se a pastora tem mais 5 minutos. Pode, pode. Para a gente encerrar, tá? Vou trazer aqui um pouco pro meu mundo aqui de moda, de fashion. É, É, a moda evangélica, tipo, se uma pessoa dentro dela, uma mulher dentro dela, ela tem uma fé dentro dela, ela é cristã, as ações dela são cristãs, né? No, no geral, eu tô assim, gente, criando aqui um exemplo, tá? Não tô falando de ninguém. Mas ela dentro dela é cristã, a gente conhece ela, a gente sabe que realmente ela é uma mulher coesa e com propósito, mas ela gosta de mini saia e decote. É um problema? olha, se eu for responder segundo a Bíblia, sim, seria um problema. Sim, não. Acho que problema é até uma palavra muito pesada, porque Tá, quem somos nós? Eu vou mudar um pouquinho, tá bom? A palavra problema, porque eu não gosto de tá trazer bom, peso perfeito. para as pessoas, porém, sim, não vai condizer, como eu falo, tem que ser coerente a tua fé, a tua atitude, para que a tua fé realmente funcione. Então, logo, se eu digo que eu creio em Deus, que eu tenho uma fé, ou que, bom, a moda evangélica, você foi específica. Então, assim, vai ser bem complicado eu estar expondo o meu corpo Se, se eu aceitei o Senhor como meu Senhor Salvador, se eu sou templo e representante do Senhor aqui na terra. Ai, nada a ver, Deus me aceita como eu sou, Ele ama meu coração. Tá bom, seu coração está refletindo o quê? Respeito por Deus? O seu coração está refletindo o quê? Nas suas atitudes, no seu corpo? Ai, mas tem gente que usa saia lá no pé. Eu estou falando aqui já a resposta do povo, porque eu já estou no cérebro deles, né? sim. Usa, usa véu, se cobre todo, mas é arrogante. Eu, pelo menos, eu sou boazinha. Eu ando decotada, que eu gosto de me mostrar, o que é bonita para se mostrar. Ah, eu sou gostosona mesmo. Tá bom. Tudo bem, gente. Só que não é coerente. Não é coerente. Já imaginou eu, pastora, com meus peitos de fora? É, porque Você não ia querer me ouvir. muito possivelmente não. Não por causa da minha roupa, mas porque você dizer, uau, não é coerente. Ela é pastora, ela tá assim, muito sensual, muito. E não que eu não sou feminina, gente. Eu gosto de dar uma escovinha aqui, eu ando até bonitinha assim, um blazerzinho, né? Eu uso calça, nem todos os pastores podem, por conta de doutrina, usos e costumes, e tá tudo bem. Eu tenho amigos que são de outras denominações, porém, a gente tem que ver qual que é o limite, o que é que agrada o coração de Deus ou não. E a Gislaine Balsano, ela está bem posicionada para dizer que a gente consegue ser feminina, a gente consegue se amar e também ser agradável aos nossos olhos, aos olhos dos outros, sem precisar ser necessariamente vulgar, né? Também tem que saber os ambientes que a gente Aonde você está indo e o público pelo qual você também precisa respeitar e se vestir de acordo para se comunicar e para se conectar com esse público. Vou falar dois pontos para encerrar. Uma, eu fui no Egito
no Marrocos, eu tive a oportunidade de ver como uma mulher pode estar elegante e sexy totalmente coberta, porque elas dão um show de sensualidade com tudo tampado. E eu, por exemplo, comprei para ir para lá, eu comprei vários vestidinhos, foi a minha primeira vez que eu fui passar o verão num lugar desse. E aí eu comprei vários vestidinhos estilo maiô, por quê? Porque eu estava com o meu marido. E eu não queria que o meu marido se sentisse incomodado eu com um biquíni ocidental. Mas ao mesmo tempo eu queria estar sexy, eu queria estar bonita para ele também. Então eu comprei Claro, vários vestidinhos super cobertos, porque eu fui procurar na internet, porque elas nadam de vestido. Então eu isso. queria ser ocidental, mas eu também queria estar com elas. Entende? Eu não queria ser a única no resort. Gente, eu já era a única negra no resort. A única negra. Então, só por aí eu já chamava atenção. Imagina se eu coloco um biquininho ocidental. Então, eu procurei ali algo que eu me sentisse bem e que também estivesse de acordo. E aí, o que que eu vou fazer? Qual que é a segunda coisa que eu quero falar? Vou chamar a pastora para a gente fazer uma aula. A gente vai gravar uma aula onde a gente vai fazer compras juntas de uma moda que seja respeitosa Com e, certeza. e ao mesmo tempo que a mulher se sinta bem. Eu tenho uma sexualidade muito forte. Meu estilo é Uhum, sexy, mas eu preciso segurar, porque eu já sou muito expansiva. Eu já tenho bumbum. uhum. Aí as meninas falaram: gente, bombou quando eu comecei a mostrar Maravilhoso. os vestidinhos para ir para piscina, onde você tá coberta, ao mesmo tempo sexy ou sensual, né? Porque Eu acho também, desculpa, falar um pouco assim, mas como eu trabalho com muitos empreendedores, aqui suíços mesmo, europeus, o povo do Estado também, é, não é só uma questão de ser cristão. A verdade é que tem que ser muito coerente ao ambiente onde que você anda, tem que ser coerente com os negócios que você está fazendo, como a Gislaine mesmo falou. Todos eles sabem que eu sou pastora, mas mesmo antes, quando eu não era, quando eu fui a vida toda, eu não nasci pastora. Inclusive, meu nome é Ada, muito prazer. tô nomeada. Meu nome é Ada, meu nome de batismo, nunca fui católica, mas eu gosto de falar isso. É, então, não tenho nada contra os católicos, sempre vou em batizado. Quando me convide aí, que eu vou. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, a gente tem que saber quais os ambientes onde nós frequentamos, o público que nos acompanha. Já pensou, gente, falar, olha que pastora gostosana, é um pouco meio, né, déplacé, né, como diz o francês. Não, eu acho que a gente tem que tomar um chá de simancol e Isso. Como eu trouxe esse exemplo do Egito. Eu não queria estar na amei. piscina, as pessoas olhando e expor o meu marido a algo, e também eu não queria ser exposta. Exatamente. Tem uma amiga Yasmin, que ela é uma brasileira que está há muitos anos lá em Dubai. E ela veio para o nosso primeiro evento experimental. Ela se vestiu totalmente oriental, mas pense numa sensualidade, uma fineza, uma delicadeza. Meu pai, a gente ficou muito. Inclusive, até eu estava vestida igual ela, né? Com um negocinho assim, né? Não consegui ficar tão linda, mas eu admiro muito. Admiro muito. No entanto, ela não é cristã. Elas deram um show pra mim. Pra mim foi um show. Eu queria ter vestido, queria ter andado um dia com a roupa, mas gente, esquece. 45 graus, não, eu não sei como elas conseguem. Eu falei, não, queria, fui na loja, olhei tudo assim, porque eu fui numa rua tipo 23 tipo lá no Brás. Sabe? A gente pegou um guia e a pessoa me levou no coração mesmo. Eu não fui no shopping, não, gente. Eu fui Uau, que ver o legal. negócio ali na raiz. E eu aprendi muito, né, essa questão do gesto delas, o tom, a maquiagem, Delicadeza. cruzar Uhum. a perna, a forma como você caminha. Mas eu não consegui colocar a roupa e passear, porque realmente 45 graus estava passando mal, assim, uma coisa, não sei como ela consegue. Então, Sim, pastora, combinado, você vai voltar, gente, ela vai voltar. com Nós vamos entrar certeza. aqui nos sites online e nós vamos falar na prática Ai, sobre vai ser essa questão incrível. de Meu prazer. coesão, respeito, porque a gente também precisa ser autêntica. Eu comprei os vestidinhos, mas eu gostei do que eu estava vestindo, não foi uma coisa Aham. forçada. E Ada Fonseca, pastora.
Eu. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo Eu sei convite. que hoje é um dia muito, muito especial, ela tem vários compromissos ainda, e obrigada por ter entrado na minha vida. Não, mas eu que Obrigada agradeço. por ter me dado o abraço que você me deu naquele evento Renascer. Te Eu amo. realmente renasci. E eu quero Amém. deixar aqui para vocês que tem gente que fala assim, porque a minha palestra, quando eu falo que eu já tinha, que eu já fui a Londres, que eu já fui a Milão, que eu já realizei tantos sonhos profissionais, porque em 4 anos eu cheguei num lugar aonde quem tem 20 anos não chegou ainda. Mas ainda assim eu renasci. E eu quero deixar Uau. aqui um recado para você que a gente renasce todos os dias. Tem sempre um sonho que você renasce. E se você naquele dia não tem nenhum sonho para renascer, renasça de alguém. Dê um abraço em alguém, fale algo, incentive alguém quando você escutar algo. Jamais esteja na postura aonde a sua palavra e a sua ação não vai deixar o outro não renascer, Yes. né? Muito importante Eu isso. fui Muito eu num importante. lugar muito, muito abençoado e cada abraço que eu recebi ali permitiu que eu renascesse. Eu sou muito grata a Carmen que me deu a oportunidade de palestrar aquele dia e Amém. todas vocês que trabalharam muito para que aquele dia acontecesse. Eu sei que a Carmen também teve um apoio ali e Uma equipe. vocês fazem parte agora do meu dia a dia. Muito obrigada por Eu todo o que apoio. agradeço. Que Deus te abençoe mesmo. Eu vejo você como uma semente que precisa morrer, mas é para poder florescer também, expandir e florescer outras mulheres, abençoar outras pessoas, dar os frutos para os outros comerem também, se alimentarem dessa fé extraordinária que está em você e reafirmar novamente que o Senhor está sim com você. Eu vejo Deus trabalhando na sua vida, essa energia poderosa, como muitos chamam, e a gente sabe da nossa fé por causa do que a gente atravessa, mas nós não obrigamos os outros, mas nós podemos transparecer a evidência do que nós vivemos na prática, né? E eu acho que isso está muito claro. Quando a gente olha para a tua vida, a gente vê um grande exemplo. Parabéns. Muito obrigada por tudo. Te amo. Beijo. Lady Day Beijo, gente. Academy, que vocês possam se deliciar com essas palavras. Se teve algo aqui que tocou para você, se você acha que tem alguém que possa beber dessa energia que está aqui nessa aula, nesse Lady Day Academy, compartilha, convida a pessoa para vir para a comunidade e que muitas e muitas mulheres possam renascer como eu renasci. Uau, incrível, incrível. Deus Beijo, abençoe. pastora! Beijo, meu amor. Muito obrigada. Deus abençoe a todas. Graça e paz. Tchau, tchau. Tchau.